Eu acho que a obrigação não é exatamente relacionada ao fato de a gente ter perdido da maneira que a gente perdeu, né, lá no Rio. Eu acho que a obrigação que a gente tem é de ter uma performance de acordo com aquilo que a gente vinha tendo nas últimas partidas, né, principalmente em casa. A gente ser um time competitivo, um time intenso, um time focado naquilo que precisa ser feito. Eu acho que a nossa obrigação é mais no sentido da gente performar e ser competitivo como vimos sendo antes. Quais são os ajustes que o Roger fez durante a semana e o que ele pôde também conversar com vocês para essa partida contra o Atlético, Jadson? Então, alguns dos ajustes eu não posso nem comentar, né, porque é algo interno nosso e diz respeito à nossa estratégia, né, mas a gente vem treinando bastante algumas situações, né. É óbvio que a gente tem alguns desfalques importantes, outros jogadores que podem retornar, né, vamos ver o que acontece nos próximos dias. Mas a gente tem trabalhado bastante a nossa estratégia. Eu creio que vai ser uma estratégia importante para a gente sair daqui com um bom resultado. Jadson, o Juventude vem equilibrando os jogos, mas com muita luta, né? Tava com a corda esticada praticamente todos os jogos. Isso que aconteceu no Rio de Janeiro, daqui a pouquinho serve até como uma lição, assim, que se o Juventude baixar um pouquinho o nível de concentração, pode dar problema? Não, acho que, com certeza, acho que a maioria dos times no campeonato, principalmente com o orçamento que a gente tem disponível, né? A gente sabe que a gente precisa fazer partidas meio que, como você disse, com a corda esticada. Não dá pra gente, né, jogar um jogo com pouco foco, com pouca intensidade, que a gente sabe que os adversários, principalmente fora dos nossos domínios, vão trazer dificuldades pra gente, né? Mas a gente tem também que analisar o contexto que aquela derrota foi criada, né? E a gente precisa virar essa página e pensar no próximo. Jadson, sem a presença do Jean Carlos, que está fora, o Roger até comentou sobre uma possibilidade de jogar com 3 atacantes. O que muda da forma de jogar do Juventude? Daqui a pouco tu joga com 3 atacantes, com 2 extremos, mas não tem uma presença na área. O que muda no time, na forma, no mecanismo de jogar para essa partida? O que muda basicamente era o que a gente tinha o ano passado pelo lado direito, né? O nosso lado direito ano passado, como a gente jogava sem um ponta daquele lado, a gente tinha menos profundidade, né? E é o que acontece hoje com o nosso time quando a gente joga com o Jean daquele lado. É um jogador que é o meia, que ele vem para dentro e ele não fica espetado lá, e acaba acarretando que a gente tem pouca profundidade daquele lado, né? Se ele optar por um extremo, em termos de característica, a gente vai ter mais profundidade, mais volume no fundo do campo daquele lado. E a gente precisa se adaptar também, porque a gente é um time que gosta de jogar pelo centro do campo, né? E sem a presença do Jean no centro do campo, a gente vai ter que abrir mais o jogo, né? Isso também vai fazer parte da nossa estratégia que a gente tenta montar para o próximo jogo. Jadson, são 2 jogos em sequência agora no Jacone, e você já está há um bom tempo aqui, sabe da importância desse fator local. O Juventude não pode desperdiçar esses pontos em casa? Não. Principalmente no nível que a gente está, no campeonato que tem se desenhado, né? Tem muitos times que vão brigar na parte de baixo da tabela que não conseguiram pontuar ainda, né? Até times grandes que não têm conseguido pontos expressivos até dentro dos seus domínios, né? E a gente precisa usar esse fator, essas 2 partidas que a gente tem em casa agora pelo Brasileirão, né? E fazer o máximo de pontos possíveis, né? Além dos pontos, é como eu disse, né? A gente precisa voltar a ter uma atuação que a gente vinha tendo. A gente precisa voltar a ser intenso, a gente precisa voltar a pressionar o adversário, tirar realmente o adversário da zona de conforto, que eu acredito pessoalmente que é dessa maneira que a gente consegue fazer bons jogos dentro de casa. Como um dos líderes desse elenco, Jadson, e conhecendo a Série A, disputou no ano de permanência, no ano que o Juventude caiu também, o elenco trabalha com uma margem de pontuação a cada 3 jogos? É estipulado um limite de pontos para vocês atingirem nessa arrancada? Não, eu acho que o limite de pontos que todas as equipes do Brasileiro que vão brigar na parte de baixo da tabela trabalham são os 45 pontos, né? Mas na nossa filosofia de trabalho, a mentalidade que a gente tenta implantar, principalmente esse ano, é a gente reagir e trabalhar jogo a jogo, né? Eu acho que cada jogo é algo importante, né? Porque não dá para a gente ter excesso de futuro e nem de passado. A gente precisa focar no presente, a gente precisa focar naquilo que a gente precisa fazer no próximo final de semana em casa, né? Contra um time forte, um time que preservou muitos titulares e vem, eu acho que, com o seu melhor. E também é bom para a gente gosta de jogar contra os melhores, né? No melhor estado deles, também para que o nosso trabalho seja valorizado, né? Então, assim, eu acho que a gente precisa focar no agora.
Jadson, a gente vê a diferença do investimento do Juventude, que é muito menor do que nos outros. Às vezes não na qualidade, mas na quantidade de jogadores do elenco, isso salta aos olhos, né? Os outros times têm, às vezes, 40 jogadores disponíveis. E a gente vê que o Juventude está sofrendo com essas questões físicas, né? O departamento médico tem bastante gente. Por ser um jogo agora domingo e depois só ter o jogo na segunda-feira, né? Vai ter 8 dias entre uma partida e outra. Tem a Copa do Brasil. Tem a Copa do Brasil, é verdade. Dá pra, assim, dosar menos ou daqui a pouquinho, no teu caso, né? Teu caso que tu conseguiu descansar na rodada anterior, dá pra se esforçar um pouquinho mais ou não nesse sentido, pelo menos ir até um limite maior, porque a gente vê que vocês estão sofrendo com essa parte física, né? Então, salvo engano, eu fui o jogador que mais teve em campo nas últimas rodadas, né? O Jean vai ficar de fora agora e eu vou empatar com ele com 21 partidas, se eu não me engano. Né? E o que eu posso dizer é que não dá para poupar nada. Nem pensar na Copa do Brasil, nem pensar no Atlético Goianiense na outra semana. A gente precisa fazer tudo que a gente pode no próximo, no domingo às 6h30. Eu acho que é isso que o nosso torcedor espera, eu acho que é isso que vocês também da imprensa que cobrem o Juventude esperam um time que dê tudo de si dentro do campo sem pensar no próximo, sem pensar no amanhã. E eu acho que isso vai ser importante para nós. Cara, e perder jogadores, inevitavelmente isso acontece no futebol. Quando você trabalha em um esporte de alto rendimento, que você precisa a cada 3 dias fazer o seu máximo, você acaba deixando alguns jogadores pelo caminho. E é nesse momento que a gente precisa valorizar o grupo que a gente tem, a mentalidade que a gente vem criando. Até os jovens, tem jogadores que estrearam a primeira vez na Série A, a primeira vez no profissional. E a gente precisa dar a eles essa responsabilidade. É óbvio que a gente tem que cuidar da formação deles e tudo, mas se você está ali dentro daquele vestiário, se você convive com a gente, se você trabalha toda semana buscando uma oportunidade, você tem que estar pronto. E a responsabilidade vai ser dividida igualmente. Jadson, tu falou um pouquinho antes sobre o Atlético, mas o que dá para esperar desse Atlético? Tu falou que poupou jogadores, as características desse time que o Juventude enfrenta no domingo. Cara, dá pra gente esperar o que vem geralmente com os times do Cuca, né? Um time que leva poucos gols, que se defende bem, né? Que tem uma bola parada boa, que é um time que é bem compacto e intenso no último terço do campo, né? São essas coisas que a gente precisa ter atenção. Além de alguns jogadores que têm muita qualidade, né? Tem 2 centroavantes, tanto o titular quanto o reserva, que são 2 centroavantes que causam dificuldade, características diferentes, mas que causam dificuldade. A gente tem que trabalhar em cima dessas 2 características, né? Tem 2 pontas que é agudos, bons laterais, uma zaga que é alta. Então, assim, a gente precisa estar atento a cada momento do jogo, né? Eu acho que a gente também precisa focar no que a gente vai fazer. A gente está em casa, a gente precisa ditar o ritmo, a gente precisa pressionar a bola o máximo possível e tirar o adversário da zona de conforto. Eu acho que isso a gente precisa ter mais atenção do que até o próprio adversário.